Boa noite, queridos irmãos da Memorial. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneçam no coração de vocês. Estou muito agradecido a Deus pela oportunidade desta palavra e agradeço ao querido amigo pastor Ederson, o líder desta congregação, que é muito precioso para mim. Ele é como um filho, ele e Dani, de modo que eu tenho muita alegria em poder participar do culto desta noite com uma parte da palavra do nosso Deus. Eu quero convidar vocês para a leitura da Bíblia num texto que é muito conhecido, exatamente porque é também muito querido por todos nós. Eu imagino que alguns de vocês já tenham lido esse texto dezenas de vezes. Eu me refiro ao capítulo de número 14 do Evangelho de Mateus. Eu leio os versos que começam no 22 e vai até o 32. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33, melhor dizendo, 33. Se você pode ter uma Bíblia nas suas mãos e acompanhar esta leitura, eu sempre gosto de pedir isso, porque eu penso que quando a gente está ouvindo uma exposição da palavra de Deus, é sempre muito proveitoso se a gente tem a própria palavra diante dos nossos olhos, porque isso nos ajuda na apreensão das verdades, dos princípios, das lições que a gente vai aprendendo com a palavra do Senhor. Então, eu quero fazer essa leitura com você, Mateus 14, começando no versículo 22, diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele despedia a multidão. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Aí no verso 25 diz: Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, eles ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! É um fantasma! E eles gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aquela noite parecia igual a tantas outras em que aqueles discípulos haviam navegado naquele mar. Passar por aquelas águas, para eles, era uma rotina. Eles estavam acostumados a fazer aquilo, especialmente 4 deles, para quem o mar da Galileia era o seu habitat.
eles eram pescadores, eram experientes naquela travessia. Mas naquela noite as coisas foram completamente diferentes. Eles começaram a fazer aquela travessia e quando menos eles esperam, são surpreendidos por uma grande tempestade. Os ventos muito fortes fazem com que as ondas se tornem gigantescas e eles evidentemente ficam com muito medo. É uma situação, embora eles fossem especialistas naquelas águas, era uma situação extremamente amedrontadora para eles e eles realmente chegaram a pensar que não iriam sobreviver. E é interessante que quando eles estão no meio do mar, ou seja, no lugar onde a profundidade é maior e, consequentemente, também o perigo é maior, Jesus, que estava vendo tudo o que acontecia, vem estar com eles. E a presença de Jesus muda aquela situação, transforma aquele quadro. O Senhor Jesus intervém e eles são milagrosamente salvos. Queridos irmãos, em muitas situações, a nossa vida neste mundo é como uma travessia. E por vezes nós também, como aconteceu com aqueles discípulos, somos surpreendidos por tempestades, por circunstâncias que se abatem sobre nós e elas trazem medo, trazem preocupação, às vezes chegam a trazer desespero. Nessas circunstâncias a que todos nós estamos sujeitos, é muito importante que nos lembremos que o Senhor Jesus Cristo não está escondido, que o Senhor Jesus Cristo não se ausentou para algum lugar distante, e muito menos imaginar que o Senhor Jesus Cristo ignora as dificuldades que nós estamos enfrentando. Porque, pelo contrário, como aconteceu naquela noite ali no Mar da Galileia, o Senhor Jesus é o Deus que intervém, é o Deus que vem em nosso socorro. E nós podemos confiar, podemos crer que através dele nós alcançamos o livramento. Esse texto, como falei de início, que é muito conhecido, muito amado, muito ensinado, muito pregado, ele sempre tem ensinamentos, lições que são muito importantes para nós e que nós precisamos aprender enquanto estamos fazendo essa travessia. Estamos indo na direção do porto, que será a nossa morada definitiva, mas ainda não chegamos lá. Nós ainda estamos fazendo esta navegação que é a nossa vida e sujeitos a enfrentar as dificuldades, as provas, as tempestades. Então, a experiência que viveram aqueles apóstolos de Jesus no Mar da Galileia naquela noite, elas podem nos ensinar algumas lições. Eu, particularmente, tenho aprendido algumas delas e que têm sido essas lições muito importantes na minha jornada, na minha caminhada. Então, eu olho para esse texto e a primeira coisa que eu percebo aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que nas tempestades, nessas situações difíceis que nós enfrentamos, é muito importante que nós estejamos em obediência a Deus. Muito importante que nós não estejamos numa rota de desobediência. A Bíblia aqui, o versículo 22, diz que logo depois da multiplicação dos pães, o Senhor Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o outro lado do lago. E
a expressão aqui não poderia ser mais clara do que de fato é. O Senhor Jesus ordenou. Ele não sugeriu, ele não propôs, mas ele ordenou que eles fizessem aquela travessia. Então veja bem você, os discípulos, quando entraram naquele barco para atravessar o mar, eles estavam fazendo isso por uma ordem clara, expressa, que havia sido dada por Jesus. Isso, se você pode olhar o texto aí, nós não temos nenhuma dificuldade em perceber. A palavra que aqui aparece é que Jesus ordenou, Jesus mandou que eles fossem. Então, a trajetória que faziam naquela ocasião era debaixo da obediência ao Senhor Jesus Cristo. Jesus mandou que eles fossem, e aí a sequência do texto vai dizer que Jesus, tendo despedido a multidão, ele subiu o monte para orar e lá estava sozinho, orando. E enquanto isso, os discípulos estavam fazendo a travessia e começaram então a enfrentar aquela tempestade. Há algumas coisas que são importantes para nós aqui nesse fato. Nem sempre o fato de que nós estamos em obediência, estamos vivendo em obediência a Deus, a palavra de Deus, nós estejamos isentos de passar por dificuldades. Porque os discípulos que estão fazendo esta navegação de acordo com uma ordem que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. E eles foram surpreendidos por essa situação difícil, por essa tempestade. A questão é que, exatamente porque estavam em obediência a Jesus, Jesus não apenas estava acompanhando a viagem deles, mas como também Jesus veio em socorro deles quando eles estavam enfrentando a tempestade. Precisamos lembrar, queridos, que muitas das dificuldades que nós enfrentamos, muitos dos problemas que nós enfrentamos, nós os temos por desobediência. Porque tomamos nossas próprias decisões, porque fazemos nossas escolhas sem consultar a vontade de Deus, sem saber se aquele é realmente o caminho, a rota que Deus tem estabelecido para nós. E é por essa razão que muitas vezes, como consequência das nossas escolhas, das nossas decisões próprias, nós acabamos no meio do mar enfrentando tempestades, isto é, enfrentando problemas, dificuldades, situações difíceis de atravessar. E aí nós não podemos e nem devemos olhar para Deus e dizer: Deus, mas o Senhor não está olhando para nós, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Por quê? Porque o que nós estamos colhendo é fruto daquilo que nós semeamos. Obediência é fundamental para nós, em nossa trajetória nesses mares da vida. É muito importante que nós vivamos em obediência. Eu conheço uma história bastante antiga a respeito de um diácono de uma igreja que um dia um colega de trabalho dele, ele trabalhava numa fábrica, o colega disse o seguinte: ô fulano, você é crente, eu não sou crente, eu sou ateu, mas eu não vejo muita diferença entre nós. Você é um bom pai de família, eu também sou. Você é uma pessoa que honra os seus compromissos, eu também honro os meus compromissos. Você precisa trabalhar para viver, eu também preciso trabalhar. Então, eu não consigo ver diferença entre nós, você é um crente e eu sou um ateu. E aí aquele diácono, ele falou o seguinte: deixa eu te perguntar, se hoje à noite Deus aparecer para você e falar que você deve sair, deixar o lugar onde você mora e atravessar o país e ir para uma outra cidade,
ir para um outro emprego, num canto bem distante daqui, você iria? O homem respondeu: eu nem trabalho com essa hipótese, porque eu não creio na existência de Deus. O diácono respondeu: pois aí está a diferença. Se Deus falar isso para mim, eu vou obedecer, mesmo não tendo todas as respostas, mas eu vou obedecer. Queridos, viver em obediência a Deus é o nosso desafio. Os discípulos, ao fazer essa travessia, enfrentar essa tempestade, eles estavam fazendo aquilo que Jesus tinha ordenado que eles fizessem. Um outro aspecto que esse texto mostra para nós com bastante clareza é que todos nós estamos sujeitos a enfrentar as tempestades que vêm, não é? E que nos alcançam, então, que alcança todos nessa jornada, nessa caminhada em que nós estamos empreendendo. Fico pensando que a gente até gostaria que Deus nos colocasse numa espécie de redoma, não é? E a gente não tivesse que enfrentar as batalhas da vida que a gente enfrenta. Mas o texto aqui mostra claramente que não é isso que Deus faz, e outras passagens da Bíblia também mostram isso. E aqui a gente lê a informação de que quando os discípulos estavam no meio do lago, como já mencionei, era o lugar de maior profundidade, onde o risco que eles enfrentavam era maior. E o texto diz também para nós que entre as 3 e as 6 horas da madrugada foi quando Jesus vem andando sobre as águas. Em outras palavras, isso quer dizer que na hora mais escura da noite, na hora mais escura da noite. E o que acontece com eles? Qual é a reação deles quando Jesus vem? Imagine você. Era, claro, uma total escuridão ali. Eles não tinham iluminação bastante para que todo o ambiente ali ficasse claro. Então, eles começaram a entender que era um fantasma. Aliás, há uma frase antiga que alguém disse que uma pessoa falou assim: eu não creio em fantasmas, mas eu tenho medo deles. O medo, às vezes, é muito criativo e ele faz com que nós vejamos aquilo que não existe. O medo, por vezes, ele cria imagens na nossa mente que são absolutamente irreais, mas que aquela situação de pressão que nós estamos vivendo acaba nos levando a ver aquilo que não é real, aquilo que de fato não existe. Esses homens, eles eram ou foram escolhidos por Jesus como seus auxiliares diretos. Aqui estava a raiz, a base da nova comunidade que Jesus estava fundando, ou seja, da igreja. Esses chamados apóstolos, eles seriam os baluartes do projeto de Jesus na instituição da sua igreja. E esses são os homens que enfrentam essa terrível tempestade conforme a descrição do texto. Isso mostra para nós, queridos, que por causa do seu objetivo do nosso crescimento, Deus pode permitir momentos e situações difíceis na vida de cada um de nós. Mas o terceiro destaque que eu quero fazer aqui, olhando para esse texto, é que na hora certa Deus intervém. No momento mais difícil, como mencionei, Jesus lá do monte ele está olhando. Aliás, para quem conhece um pouco a geografia daquela região, o Mar da Galileia ele é cercado de montanhas. Não são montanhas muito altas, mas de qualquer uma delas é possível ter uma vista panorâmica
do Mar da Galileia ou do Mar de Tiberíades, que é o seu outro nome. Então a gente imagina que lá do monte onde Jesus estava orando, o texto diz que ele subiu ao monte, estava sozinho em oração. Jesus estava observando o que acontecia. E a gente é tentado a fazer uma indagação, por que Jesus não interveio antes? Ou até mesmo perguntar, por que Jesus permitiu que eles enfrentassem aquela noite aterradora, porque a descrição aqui do texto é essa, né? Mas Jesus, na hora certa, ele vem, e como Jesus vem? Ele vem pisando, colocando os pés sobre aquilo que era o maior motivo de medo para os seus discípulos. Ele coloca debaixo dos seus pés aquelas ondas. O texto diz que Jesus vem andando sobre as ondas. Ou seja, aquilo que atemorizava os discípulos é colocado debaixo, sobre os pés do Senhor Jesus Cristo. E aí no verso 27 diz que Jesus vem, eles estão achando que é um fantasma, e Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo, não tenham medo. É muito curioso isso, que Jesus tem esperado o momento em que eles estavam no nível mais profundo do mar e no meio da escuridão, da noite, a noite escura, e Jesus vem estar com eles. Queridos, muitas vezes nós somos impacientes, não é? A respeito das lutas, das provações que nós enfrentamos. E somos tentados a fazer perguntas como: por que Deus não age? Por que Deus não me responde? Por que Deus não faz nada a respeito disso? Nós somos tentados a fazer essas perguntas, mas precisamos lembrar, e esse texto nos ajuda a lembrar, que Deus está observando tudo o que acontece na nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. E se Ele não intervém naquela hora que nós achamos que deveria intervir, Ele sabe a melhor hora, o melhor momento para fazer a sua intervenção. Lembra-se daquela narrativa de João capítulo 11, quando Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram avisar o Senhor Jesus Cristo, e eu creio que elas ficaram na expectativa que Jesus viria correndo para ajudar Lázaro naquela enfermidade. E Jesus não fez isso, ele permaneceu mais alguns dias ainda. De modo que quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já havia morrido, já estava sepultado. E a pergunta, não é, que estava presente no coração daquelas duas irmãs era: por que Jesus não veio a tempo? Por que ele chegou atrasado? Porque ele veio depois. E a gente sabe da história, não é? Que Jesus fez aquilo de propósito. Porque o milagre da cura seria um milagre, certamente. Levantar o Lázaro da sua cama, onde ele estava adoentado, estava enfermo. Mas o milagre da ressurreição seria muito maior. E conhecendo todas as coisas na economia divina, a compreensão do Senhor Jesus foi de que o milagre ali deveria ser o milagre da ressurreição. E Jesus vem na hora que ele compreendia que era a hora certa. Eu tenho aprendido ainda, queridos, uma outra lição a respeito desse texto e para a minha vida, não é? E isso tem a ver mais diretamente com Pedro. Porque o Pedro, de acordo com a leitura aqui, de acordo com a palavra de Deus, ele diz para Jesus: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas até onde o Senhor está. E Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco, começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. E aí o versículo 30 aqui na minha Bíblia vai dizer o seguinte: quando sentiu a força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou: socorro, Senhor! E Jesus estendeu a mão imediatamente, segurou Pedro pela sua mão e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou?
Eu acho interessante aqui a expressão que diz que Pedro, e ele estava realmente andando sobre as águas, mas ele quando sentiu a força do vento, a expressão aqui, sentir a força do vento, é sentir o seu impacto, é ser impactado pelo vento, é o que aconteceu com ele. E ele então ficou com medo, pensando no que poderia acontecer ali, uma vez que o vento era forte. Então, o que eu aprendo, queridos, é que o nosso foco precisa ser colocado em Deus e não nas ondas, ou seja, não nas circunstâncias. Os discípulos não reconheceram Jesus, como mencionei, devido à escuridão daquela noite. E quando Jesus se apresenta dizendo sou eu, o Pedro, com a sua impulsividade, ele diz: se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor andando sobre as ondas. E Jesus disse: então venha. Mas quando ele sentiu o impacto do vento, então ele começou a afundar e gritou. O versículo diz claramente, ele pediu socorro ao Senhor. A questão é que naquele momento, o foco de Pedro deixou de ser a pessoa de Jesus. Eu imagino, ele já conhecia Jesus, talvez não tão profundamente ainda, mas ele já conhecia. Mas ele, ao invés de colocar o foco na pessoa de Jesus, na sua autoridade, no Jesus que tinha dito, venha andando sobre as águas, ele caminhou no sobrenatural durante algum tempo, mas logo ele voltou para o homem natural, sentiu medo. Ele focalizou as ondas e aí ele começou então a afundar. Esse é um desafio para nós, hoje e sempre. Para quem nós estamos olhando quando vem a dificuldade? Muitas vezes nós nos concentramos na dificuldade, falamos sobre ela o tempo todo, lamentamos, choramos, imploramos a respeito dela. O nosso foco está na dificuldade. A ela nós focalizamos, mas nós precisamos focalizar Jesus, as suas promessas, a sua palavra. Quando nós focalizamos o Senhor Jesus, nós navegamos, nós andamos no sobrenatural, de acordo com a sua própria palavra, quando ele disse para Pedro, venha estar comigo. No mundo secularizado, esse realmente é um grande desafio para mim e para você. Colocar o foco em Jesus Cristo, olhar para Ele, não para as circunstâncias. Certa vez estava acontecendo um tremor de terra numa cidade e as pessoas começaram a ficar um tanto desesperadas, correndo para um lado, correndo para outro. E alguém percebeu uma senhora bem idosa que estava numa praça e ela estava muito tranquila, muito tranquila. E a pessoa, então, dirigindo-se àquela senhora, falou para ela: vovó, você não está com medo, você não está com medo. E ela disse o seguinte: eu com medo? Eu estou muito feliz por ver que o meu Deus é capaz de sacudir o mundo. Onde é que está o seu foco? Na tempestade, nas ondas, ou está em Jesus Cristo, aquele que tem o poder sobre as ondas, sobre os ventos, sobre as dificuldades, sobre os problemas? E então esse texto, ele me ensina também uma outra lição que tem sido preciosa na minha jornada. Quando nós chegamos no final do texto, vai dizer o seguinte, verso 32, 33. Então, os dois subiram no barco, ou seja, Jesus e Pedro, e o vento se acalmou. Aliás, é interessante que aqui aconteceu o contrário do que aconteceu com o profeta Jonas, né? Lembra do profeta Jonas? O mar se acalmou quando Jonas foi descido do barco, foi lançado na água. E aqui o mar se acalma quando Jesus sobe no barco.
O vento se acalmou com a subida dele no barco e os discípulos fizeram o quê? Aqui no versículo 33, eles adoraram Jesus. E eles exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Duas conclusões que aqui, duas atitudes que nós observamos aqui nesses versículos, uma vez que a tempestade havia passado. Primeira atitude é de adoração. Eles adoraram a Jesus. Aquela experiência que eles tinham terminado de viver, experiência difícil em que eles pensaram que iam morrer, produziu adoração. Adoração por aquilo que Jesus revelou a respeito dele mesmo. E é o que eles expressam. A segunda atitude deles, aqui no versículo último, 33, é reconhecer a divindade de Jesus. Qual é a nossa conclusão quando a gente olha então para o final dessa história, queridos? É que aquela tempestade ela resultou em bênçãos para a vida daqueles homens, daqueles discípulos de Jesus. Eles tiveram uma tremenda experiência de crescimento, uma tremenda experiência de crescimento. E eu preciso dizer a você uma coisa, um fato que a gente precisa estar sempre lembrando. Às vezes, o nosso crescimento, às vezes, o nosso aprendizado de algo importante que Deus quer nos ensinar, demanda um tratamento doloroso. Pode ser que passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma prova, é assim que nós vamos aprender o que Deus quer nos ensinar. O nosso crescimento nem sempre ele é indolor. Boa parte das vezes dói crescer. E os discípulos experimentaram isso aqui. Eu estou completamente seguro de que quando eles chegaram no outro lado do Mar da Galileia, no novo dia que eles viveram, a vida deles era diferente. A experiência porque passaram naquela travessia, na noite escura, os fez crescer, se tornar pessoas mais maduras. E eles tiveram, por causa daquela tempestade, a oportunidade de viver uma experiência fantástica com o Senhor Jesus Cristo. Então, deixa-me lembrar você aquilo que nós aprendemos aqui